Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário A Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação. E no nosso podcast de hoje iremos refletir sobre a unção dos enfermos. Querido irmão e querida irmã, hoje terça-feira, dia 20/7/2021, nós iremos refletir sobre a unção dos enfermos. E para nos ajudar nesta reflexão, além do Manual Mínimo do Católico Consciente, nós iremos também fazer uma breve leitura sobre a unção dos enfermos no Catecismo da Igreja Católica. Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associam à paixão e morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. A enfermidade na vida humana. A enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e às vezes até o desespero e a revolta contra Deus. Mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Esta passagem está em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Querido irmão e querida irmã, hoje falando sobre o sacramento da unção dos enfermos, às vezes nos vêm algumas dúvidas sobre esse sacramento. E vamos tentar esclarecê-las ao longo do nosso podcast. Você às vezes pode se perguntar: quem recebe e quem administra este sacramento? Em caso de doença grave, a unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte. Portanto, tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte por motivo de doença, debilitação física ou velhice. Se um enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, pode, em caso de recair em doença grave, receber de novo este sacramento. Então, aqui fica bem claro quando devemos receber o sacramento, então, da unção dos enfermos. É certamente o momento em que o fiel começa, então, a correr um perigo de morte por motivo da doença, ou uma debilitação física, ou até mesmo na velhice, que muitas vezes, na velhice, muitas doenças
começam a tirar toda aquela agilidade e a pessoa fica acamada, muitas vezes no hospital. E também nos lembra aqui que se um enfermo que recebe a unção, ele voltando à sua saúde, se por acaso ele recair em doença grave, ele pode receber de novo este sacramento. Que fique bem clara essa explicação para você. No decorrer da mesma enfermidade, este sacramento pode ser reiterado se a doença se agravar, permitindo-se receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia de alto risco. O mesmo vale também para as pessoas de idade avançada, cuja fragilidade se acentua. Que chamem os presbíteros da igreja. E agora, nós iremos refletir quem administra este sacramento. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros são ministros da unção dos enfermos. É dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios desse sacramento. Que os fiéis incentivem os doentes a chamar o sacerdote para receberem este sacramento. Que os doentes se preparem para recebê-lo com boas disposições, com a ajuda de seu pastor e de toda a comunidade eclesial, que é convidada a cercar de modo especial os doentes com suas orações e atenções fraternas. Então agora, querido irmão e querida irmã, esclarecendo para você quem pode administrar esse sacramento, tá? Somente os bispos e presbíteros, os nossos sacerdotes. E como é celebrado este sacramento? Muitas vezes você pode se perguntar como que celebra esse sacramento da unção dos enfermos. Como todos os sacramentos, a unção dos enfermos é uma celebração litúrgica e comunitária, quer tenha lugar na família, no hospital ou na igreja, para um só enfermo ou para todo um grupo de enfermos. É de todo conveniente que ela se celebre dentro da Eucaristia, memorial da Páscoa do Senhor. Se as circunstâncias o permitirem, a celebração do sacramento pode preceder o sacramento da penitência e da Eucaristia. Como sacramento da Páscoa de Cristo, a Eucaristia deveria sempre ser o último sacramento da peregrinação terrestre, o viático para a passagem para a vida eterna. Palavra e sacramento formam um todo inseparável. A liturgia da palavra, precedida de um ato de penitência, abrirá a celebração. As palavras de Cristo, o testemunho dos apóstolos, despertam a fé do enfermo e da comunidade para pedir ao Senhor a força de seu Espírito. As celebrações do sacramento compreendem principalmente os elementos seguintes. Os presbíteros da igreja impõem em silêncio as mãos aos doentes. Oram sobre eles na fé da igreja. É a epiclese própria deste sacramento. Fazem então a unção com óleo consagrado, se possível pelo bispo. Essas ações litúrgicas indicam a graça que esse sacramento confere aos enfermos. Ouçamos agora a oração que os sacerdotes fazem na unção dos enfermos. Por esta santa unção e pela piíssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados,
Ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Depois da unção, o doente recebe a Santa Comunhão, pão para a viagem. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, hoje refletindo no nosso podcast Diário a Catequese no Seu Dia, sobre a unção dos enfermos. Aprendendo um pouco mais sobre esse sacramento tão importante para a nossa igreja. É aonde os nossos doentes recebem essa unção com santo óleo e Eucaristia para a cura, para retomar a sua saúde, ou então assim, muitos só aguardam essa unção para fazer então a sua passagem para a vida eterna. Também aprendemos hoje sobre esse sacramento, quem recebe e quem administra esse sacramento. Ouvimos também a oração que é feita pelos sacerdotes na hora que estão fazendo a unção dos enfermos. A cada dia mais no nosso podcast nós estamos aprendendo um pouco mais sobre os sacramentos que são tão importantes na nossa vida cristã. Eu gostaria que você comentasse, que você curtisse, que você compartilhasse o que você tem achado sobre essa nossa catequese, sobre esses sacramentos. Hoje falando então da unção dos enfermos, se você tinha alguma dúvida, se você tem alguma dúvida também, gente, fique à vontade para deixar a sua dúvida aí nos comentários, que nós vamos responder nos podcasts seguintes, tá? Pode deixar aí, fique bem à vontade. É uma forma de estarmos interagindo, tá bom? Eu agradeço pela sua atenção, pelo carinho de vocês, pelas curtidas, comentários e os compartilhamentos também. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um que tira o seu tempinho para ouvir a nossa catequese, tá bom? No nosso próximo podcast, nós iremos então refletir sobre o matrimônio, tá bom? Já deixo o convite para você acompanhar então. Grande abraço a todos e até o nosso próximo podcast.